B12. 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 Que essa tal de B12? Olá, meninos e meninas, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E hoje a gente vai fazer um vídeo sobre uma polêmica aí dos vegetarianos, que é a tal da B12. Tomar ou não tomar? Eis a questão. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho pro YouTube mandar nosso vídeo pra mais pessoas, pra gente compartilhar aí essas questões de vida, alimentação saudável, dicas e afins. E vamos pro vídeo, B12? Então, pessoal, essa questão da B12 é uma questão bem polêmica, né? Tomar, não tomar, por que tomar, qual a diferença que ela faz na minha vida, a ausência dessa vitamina, o que ela causa. Então, para responder essa questão, eu fui pesquisar em jornais científicos de medicina aí dos Estados Unidos e Europa, porque infelizmente a gente não tem grandes estudos voltados para alimentação vegetariana e vegana no Brasil ainda. Então eu pesquisei em jornais de medicina aí europeu, americano, pesquisas europeias, americanas também, para a gente poder falar desse assunto com mais fundamento, com teorias aí realmente da ciência. A B12, ela é uma vitamina solúvel em água e dentro das funções fisiológicas da B12 estão a eritropiese. Aí você vai explicar o que é eritropiese aqui do lado ou quer que eu fale? A síntese e a manutenção da bainha de mielina e a síntese de ácido nucleico. Agora eu vou falar sobre as quantidades diárias recomendadas da B12, estabelecida pelo Instituto de Medicina Americano. E essas quantidades, elas dependem tanto da idade quanto do desenvolvimento fisiológico. Essas quantidades são colocadas em microgramas. Uma micrograma equivale a 0,001 miligramas. A quantidade recomendada para bebês até 6 meses é de 0,4 microgramas. De 6 meses a 1 ano é 0,5 microgramas. De 1 a 10 anos é de 0,7 a 1,5 microgramas. De 10 a 13 anos, 2 microgramas. Homens e mulheres a partir de 14 anos é recomendado 2,4 microgramas. Gestantes, 2,6 microgramas e lactantes, 2,6 microgramas. De acordo com dados de 1999 a 2000, da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, a deficiência de B12 ela pode ser observada principalmente em indivíduos de alto risco. Seriam esses altos riscos? Seriam adultos mais velhos e idosos, indivíduos com distúrbios gastrointestinais ou aqueles que foram submetidos a cirurgias gastrointestinais também. E os indivíduos vegetarianos, sejam ovo-lacto-vegetarianos ou os vegetarianos estritos, que também são chamados de veganos popularmente. E essa questão dos vegetarianos, por que acontece? Porque os vegetais não têm vitamina B12. Então a gente precisa suplementar essa vitamina. Os ovo-lacto-vegetarianos, eles consomem uma pequena quantidade aí de vitamina B12 por consumir alimentos de origem animal, mas mesmo assim são quantidades insuficientes. Além dos derivados de animais, e alguns produtos à base de soja são enriquecidos com vitamina B12, mas mesmo assim não sendo suficiente para a quantidade diária necessária para um indivíduo adulto, criança, bebê ou também gestantes e lactantes. E como a gente percebe essa deficiência de B12 fisicamente, né? Sem o exame, por exemplo, de sangue. Os sintomas clínicos da deficiência são cansaço, fadiga, fraqueza, constipação, perda de apetite, a perda de peso, sem motivo aparente, sem estar fazendo dieta, dormência e formigamento nas mãos e nos pés, dificuldade de manter o equilíbrio, depressão, confusão, demência, falta de memória e até dor na boca e na língua. Uma pesquisa americana sistemática de literatura com o objetivo de avaliar a deficiência de B12 com base na vitamina B12 sérica. Ela relata que entre indivíduos que seguem a dieta vegetariana, e também foi usado vários tipos de mecanismos para fazer essa pesquisa. Esses mecanismos foram o PubMed, Medline, Sinal Plus,
e a coleção de enfermagem de saúde aliada e enfermagem. E foram incluídos 40 estudos nessa pesquisa. E os resultados, eles falam a relevância de deficiência entre bebês é de 45%. Entre crianças e adolescentes, é a média de 33,3% que tem a deficiência de B12. Entre gestantes, variou de 17% a 39%, dependendo do trimestre de gestação que elas se encontram. Adultos idosos teve uma variação de 0 a 85,6%. com deficiência de B12. E a maior prevalência de deficiência foi constatado em vegetarianos estritos mais do que em outros tipos de vegetarianos, como os ovo-lactos vegetarianos, ou só lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos. Então, os vegetarianos, principalmente os vegetarianos estritos, eles correm um grande risco de ter deficiência de B12, se não usar a da suplementação de B12. A B12, além de combater todos aqueles sintomas que eu falei de cansaço, formigamento, né, problemas de memória, então ela melhora a memória, melhora a disposição, ela também é muito importante para os músculos, porque ela participa da síntese da creatina, que aumenta a força e a potência muscular. E essa potência ela é atingida ao máximo quando ela é combinada com a vitamina B6. A B6 a gente encontra na batata inglesa, no abacate, no germe de trigo, no levedo de cerveja. Aliás, a gente tem um vídeo que fala sobre o levedo de cerveja. Eu pedi pro diretor colocar o... Como que é o nome do diretor? Card. Lembrei antes dele falar, pedi pro diretor colocar o card sobre o levedo de cerveja, que é um ótimo suplemento. Principalmente para quem treina, para quem malha, quem pratica esporte, é melhor ainda. E a B12, ela também ajuda a manter o equilíbrio dos níveis de homocisteína do sangue. O diretor vai colocar aqui do ladinho a explicação direitinho do que é isso. Esse equilíbrio ele está relacionado com o surgimento de doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, todas as doenças cardíacas aí. E a gente precisa chamar a atenção por todas essas questões, né, que a B12 tá ligada, com a questão muscular, cansaço, memória, tal, chamar a atenção da galera que corre. Então, os corredores têm que ter bastante cuidado com a questão da ingestão de B12, porque a falta desse nutriente, ela pode causar anemia megaloblástica, que é caracterizada por hemácias grandes e imaturas, além de mais fadiga, dores musculares e cansaço. Mas também é importante a gente falar que a deficiência de B12 não é exclusividade de vegetarianos, ovo-lactos ou estritos. Ela vai muito além disso, porque existem muitos outros fatores que levam à deficiência de B12. Eu já falei alguns, como, né, a questão das pessoas, né, dos grupos de risco, são as pessoas mais velhas e com questões gastrointestinais. Então agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Porque tem os fatores que contribuem também para a má absorção da B12. Às vezes a pessoa não é vegetariana, a pessoa come esses alimentos enriquecidos, mas a má absorção não garante a presença de B12 no nosso organismo. E como que acontece essa má absorção? Quando a pessoa faz uso de alguns medicamentos, como antiácidos, remédios para hipertensão, contraceptivos orais, entre outros. Outra coisa também que dá problema de absorção. Quem fez cirurgia para redução de estômago, a mastigação inadequada ou qualquer outra situação que não há acidez suficiente no estômago. Como, por exemplo, pessoas com mais de 50 anos que naturalmente, né, pela biologia do organismo, já não tem tanto ácido estomacal. Agora eu vou falar sobre uma polêmica aí que a galera, né, sempre pergunta sobre, mas e se eu consumir alguns alimentos eu consigo B12 sim, como cogumelo, levedo e algas? É verdade isso? Segundo as pesquisas que eu fiz nesses jornais internacionais de saúde, esses alimentos não contêm B12. Não adianta comer esses alimentos para suplementar a B12. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm uma forma análoga de vitamina B12. E essa forma análoga, o nosso organismo não consegue ativar. Então não adianta consumir essa forma de B12, que não vai fazer diferença para o nosso corpo, ele não reconhece. E tem mais um problema. Esses alimentos, essa forma análoga, se você consumir em grande quantidade esses alimentos de forma análoga e for fazer exame de sangue, essa forma ela vai maquiar o resultado dos exames. Então no exame vai parecer que você está com alto índice de B12, mas você ainda vai estar com a saúde comprometida, com cansaço, problemas de memória, desânimo, fraqueza
Então, vai causar mais problemas do que soluções. Pode consumir esse tipo de alimento? Claro que pode, mas não adianta consumi-lo em altas quantidades e correr fazer o exame e falar, não, eu tô com a B12 boa, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Outra coisa que é bastante falado aí, né, nos grupos que a gente tem no Facebook, as pessoas perguntam bastante, que, né, outras pessoas que eu conheço que consomem a B12 ficam preocupadas, é que a questão da acne. Ah, se eu tomar B12, eu vou ficar cheio de acne, vou ou não vou? Então, o que acontece? Cientistas da Universidade da Califórnia, eles explicam o porquê que algumas pessoas têm sim acne pelo consumo de suplemento de B12. Porque a vitamina B12, ela altera o metabolismo das bactérias da acne. Eu pedi até pro diretor colocar o nominho certo dessas bactérias aqui do lado. Daí, o que acontece? Essas bactérias, elas começam a secretar um composto inflamatório na pele, que daí gera espinha. Só que isso não acontece igual em todas as pessoas. Não são todas as pessoas que vão ter acne. Algumas pessoas vão ter porque elas são mais vulneráveis a esse processo. Outra coisa, pessoas que já tiveram acne, sei lá, na adolescência, não significa que estão de novo pela B12. E o contrário também não é verdade. Pessoas que não tiveram nunca podem passar a ter. Então, ter tido ou não ter tido acne não responde essa questão. E sim a sua sensibilidade ao suplemento. Então, para a gente ter um melhor aproveitamento da suplementação de B12 e menos riscos de acne, a gente tem que cuidar da nossa saúde intestinal, digestiva. Por quê? Porque a B12 ela é trabalhada no trato intestinal, junto com as nossas bactérias do bem. E a questão também da saúde da pele está intrinsecamente ligada às questões intestinais. Então é legal a gente também consumir prebióticos e probióticos. Alguns exemplos de pré e probióticos são kombucha, kefir, iogurte vegetal fermentado, queijos vegetais fermentados, biomassa de banana verde, batata yacon, cebola, alho poró e consumir também levedo de cerveja, que ele tradicionalmente a gente já sabe que ele é bom para desintoxicar o organismo, para limpar a pele, né, equilibrar o intestino e combater a acne. E lembrando, gente, que não dá pra gente ficar sem vitamina B12 no organismo, porque a vitamina B12 ela tem um papel fundamental no funcionamento normal do cérebro, no sistema nervoso e na formação de células vermelhas do sangue. E a gente sabe que existem várias marcas de B12 no mercado, aí pra vender no mercado nacional e internacional, dá pra gente comprar em farmácias, dá pra gente comprar nessas casas que vendem suplementos pra galera que faz musculação, em empórios, lojas de produtos naturais. E assim, dessas marcas, cada pessoa se adapta a uma, né? Então é legal a gente estar conversando, trocando ideias. Se a galera quiser comentar aqui também no vídeo, é bem interessante pra sugerir. Ah, eu tomei tal em tanta quantidade, meu corpo reagiu assim. É bom a gente estar trocando essas ideias pra conhecer, procurar um nutricionista. A gente tem um vídeo, pedi pro diretor colocar o card aqui, do vídeo de nutricionistas veganas, vegetarianas que atendem adultos, gestantes, lactantes. Né, elas têm aí páginas no Instagram também que dão uma força aí pra galera vegetariana, vegana e pra quem quer ter uma alimentação saudável, independente também de ser vegetariano. Então eu vou falar algumas marcas aqui, né, que eu pesquisei pra vocês. Dá uma olhadinha também nos grupos lá do Facebook que são interessantes, que as pessoas estão trocando ideias aí sobre as suas experiências. Então a gente tem, por exemplo, WVegan, Vegan Apps Nutri, Unilife e FTC. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre vida e alimentação saudável e coisas afins e dicas e blá blá blá, fica aqui como a Mari me falou, acompanhe a gente também nas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram e inscreva-se no canal e clica no sininho. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de beber água, fazer carinho nos bichinhos, crianças respeitem seus pais, pais amem seus filhos. Até a próxima. Seja o ovo-lacto vegetariano ou o vegetariano estrito. Thelma, é vegetariano estrito? IN? IN? Estrito.